de agora, você acompanhará o programa Hora da Manhã. Apresentação do jornalista José Schneider. Todas as terças e quinta-feiras, com os convidados especiais, relatando os reais fatos que englobam a nossa comunidade. Com vocês, José Schneider. A questão do suposto, não esquecendo que tem que levar em consideração a suposta traição do exército brasileiro sobre o seu povo. Vou afirmar que supostamente, o exército brasileiro jamais trairá o seu povo. Sem dúvida nenhuma, a tropa jamais trairá o seu povo. Eu tenho um oficial que disse o seguinte: estamos passando por essa instabilidade porque nós temos comandantes corruptos. Olha só, O judiciário vem tomando decisões que inclusive trazem desconfiança a toda a sociedade brasileira. Além da sociedade brasileira, nós também temos os que têm conhecimento em direito. A gente está colocando aqui, porque ontem, conversando com um advogado aqui de Honolulu, está fora do trabalho dele, né? Retirou sua carteirinha da OAB, não quis mais, e ele me disse o seguinte: eu não entendo o que os advogados estão fazendo, que estão calados diante do judiciário brasileiro. Quem são os advogados agora, né? Agora nós temos um órgão que supostamente representa os advogados que está do outro lado. Está do outro lado. Como é que nós... Né? Pode comentar, meu irmão. Eu não quero tirar a sua palavra porque ela sempre vai engrandecer qualquer assunto e como resposta é fantástica. Mas eu sou como um eterno aprendiz, eu quero aprender com o senhor. Eu lhe digo que a OAB é de forma responsável por tudo isso. Porque se ela é, então, um órgão dividido em seccionais em todos os estados brasileiros e com uma matriz em Brasília, chamada OAB Federal, não nos representa dentro da vontade o que é um advogado. Um advogado é um militante da Constituição Federal, um militante dos códigos variados, etc. Através desse conhecimento ele exercita para os seus clientes. Muito bem. E as coisas vão indo através de primeiro, segundo grau, vai chegar no STF alguma coisa quando ofende exclusivamente a Constituição Federal. No STJ são definições de áreas diferentes, etc. Tudo bem. Pronto, isso encerrou o direito. Agora, nós não temos representantes, nós temos entidades políticas que são as nossas seccionais. Inclusive, claro, algumas exceções que determinam e executam, como por exemplo, e aí é interessante citar, a seccional de Santa Catarina, a de Minas Gerais. Elas seguem o padrão, como tem que ser. Até porque Santa Catarina nunca teve PT, né? O Zé Dirceu, naquele infame dito dele, Sim, que colocaria nas seccionais da OAB cada representante do PT. isso, muito bem lembrado. Então, isso vem, gente. E hoje, todos nós sabemos que a OAB está totalmente cooptada pela esquerda, né? Sim. E isso não poderia ser diferente. Se há uma cooptação, se há uma presidência das seccionais voltadas para a esquerda e representantes, inclusive, dos partidos de esquerda, não se pode esperar nada mais do que isso. Eu gostaria, já que o José faz as perguntas, né, como excelente jornalista que é nesse belo programa, eu gostaria de fazer agora uma pergunta à bancada e ao próprio jornalista. Cadê o jornalista Greenwald? Sumiu? O que aconteceu? Que disse que ia denunciar mais de 7, 8 ou 20 gigas, sei lá quanto, de ilicitudes praticadas pelo Supremo através desse representante. Onde está Greenwald, que prometeu até o final do ano fazer essas publicações? Eu acredito que isso vai acontecer depois da posse do Donald Trump. Ele é cidadão americano? O Greenwald? Cidadão americano. É americano. Pois ele está ameaçado. Morando nos Estados Unidos. Ele está ameaçado. Excelente mesmo? observação. Ele está ameaçado.
Pelo medo, né? Felipe Martins, o que aconteceu com Felipe Martins? Alguém nos Estados Unidos alterou os registros da entrada do Felipe Martins. Ele não estava nos Estados Unidos. Alguém inseriu dados falsos no sistema lá. Isso também está na mira da investigação. Então, nós, além de ter uma instabilidade institucional, nós não podemos falar em nome de só judiciário, né? Vamos falar dos seus servidores. O judiciário é uma figura abstrata, assim como o STF é uma figura abstrata, o STJ é uma figura abstrata que não tem culpa, né? E não se responsabiliza pelos atos praticados por seus ocupantes. É que nem culpar um ônibus pelo acidente, né? É o motorista, né? É o servidor que precisa ser responsabilizado. Então, nós estamos diante de futuros processos judiciais por demandas bilionárias. Escrevam o que eu estou falando. Sim. Isso vai pesar no bolso de cada um de nós. Indenizatórios. Indenizatórios, exatamente. Então, via de regra, o que nós estamos assistindo hoje sempre aquela velha máxima: depois das tempestades vem a bonança. E pode escrever que ela virá. Virá sim. Doutor Egídio, esses políticos corruptos que a gente está vendo diariamente, né, manipulando o eleitor, haveria uma época que político mentiroso não se elegia. Mas claro. Né? E hoje é o contrário. Político que fala a verdade não se elege. É a conscientização do eleitor, né? É a conscientização do eleitor. Porém, eu acho o seguinte, a mentira sempre fez parte, né? Sim. Sempre fez parte. A mentira, ela nasceu com a política, né? Desde se pegar a história romana, greco-romana, a gente vai ver que a articulação, às vezes, não seria nem mentira, seria uma verdade mal contada, mal colocada. É uma verdade. Exatamente. Tanto, o simples fato de tu omitir alguma coisa não quer dizer que tu está mentindo, né? Sim. Então, essas são articulações. Mas são duas coisas diferentes. Sim, não, a mentira, o engano com um dolo, aí sim, aí ela pende inclusive para a criminalidade. Claro, exatamente. Agora, mas tu omitir uma informação, eu não sei se chegaria omitir uma informação, não sei se chegaria a ser uma mentira. Né? Exatamente. Então é uma questão de interpretação. Exatamente. Com certeza a política anterior a esses tempos de 10, 20 anos para cá, ela aumentou exponencialmente, né? Inclusive se vangloriam, dizem quem é o mais mentiroso, o menos mentiroso, porque antes desse país não existia nenhum político mais honesto do que eu, que nem diz o cidadão que aí está capitaneando esse país. Então, ela faz parte. A omissão de uma informação, às vezes até é uma estratégia, né? Mas tem gente que entende como mentira. Então é uma questão de relativização. Mas, doutor, eu vejo bem como é importante, né, a gente falar sobre esse tema tão importante quando se trata de mentira, porque existe uma coisa que quando você vê uma pessoa falando contigo, tu já sabe da verdade e ele está falando a mentira para ti. Com que cara essa pessoa continua insistindo na mentira? No caso, como você disse, né, essas narrativas da esquerda, né, claro, que a gente não gosta nem de falar aqui, porque aqui a gente não pode pregar a fake news. Falando PT é fake news, né? A verdade tem que ser dita, né? Só pegar um gancho aqui a questão de mentira, verdade ou omissão. A omissão, ela se torna imediatamente as 4 rodas que transportam a própria mentira. Aí eu vou entrar com os embargos de declaração. Vamos lá. Muito bom também. Não vai entrar com embargo de declaração aonde? Pois a omissão eu não vejo como mentira, na verdade. Às vezes nós estamos no direito aí, nos processos aqui, deixamos de trazer alguma coisa aos autos, né? Omitimos alguma, né? Mas não quer dizer que nós estejamos mentindo ou faltando uma verdade. Apenas não trouxemos a verdade total dos fatos. Isso é uma estratégia jurídica. Né? O senhor falou muito bem, sabe? Exatamente. Chamando a atenção, inclusive, quando um advogado defende um criminoso que cometeu um crime, e ele está ali para defender diante do juiz um criminoso,
dizendo que ele não cometeu. Isso é uma mentira, isso é uma omissão. Na verdade. Na verdade, o advogado o advogado não tem compromisso com a verdade. Ah, pois. O advogado tem compromisso com o cliente, na verdade. Desculpa, é o direito de defesa que a direito de defesa? O advogado não faz compromisso de verdade, né? Já? A senhora que ela chamou, você é um ladrão, você não... Aí depois foi para a justiça, não foi liberdade de expressão. Né? Pois é. E sem contar que eu já vi diversos advogados recusando o seu trabalho por tanta mentira ter que defender. É verdade. Mas na verdade, por exemplo, o pior dos meliantes tem o direito de defesa. Então, e o que se fala dentro dos autos do processo daquele sujeito que decapitou porque é um psicopata, porque é um narcisista, enfim, o que acontece? Diminui a pena. Não que tu queira eliminar o fato, tirar ele do fato. Ele está no cenário, continua no cenário. Mas o que o cara vai fazer? Ele vai lutar e convencer o Conselho Popular, né, Conselho de Sentença, vai convencer o Conselho de que ele agiu sobre vários aspectos psicotrópicos, ou sobre emoção, sobre o efeito do álcool, enfim, vão reduzir a pena. Ele vai propor a redução de pena, mas não enfrentar o fato.